O Botafogo Futebol Clube está vivendo um momento histórico em sua campanha no Campeonato Brasileiro. Com uma atuação imponente e determinada, o clube alcançou uma vitória avassaladora de 4-1 sobre o Coritiba, assegurando-se como campeão do primeiro turno com 2 rodadas de antecedência. Vamos para mais um vídeo reagindo a AOS comentaristas que não resistem a um fogão superior. Mas agora o assunto é Campeonato Brasileiro, com mais uma vitória goleada do líder Botafogo para cima do Coritiba. Grande atuação de Sauer, de Vitor Sá, de Tiquinho Soares. Primeira vitória de Bruno Lage, que falou depois do jogo. Vamos acompanhar. Sobre o Tiquinho, já o conheço muito bem, porque eu até falei sobre isso antes do jogo. Fomos adversários durante o tempo em que ele esteve no Porto e eu estive no Benfica, e já era um adversário muito difícil, e agora é um enorme prazer trabalhar com ele. Principalmente por isso, porque o Tiquinho, acho que é o exemplo, e eu trabalhei com outros jogadores que também servem este exemplo, que é o Seferovic, o João Félix, o Raul Jiménez, e agora os homens da frente, o Tiquinho e o Eduardo, que estão sempre ligados no jogo, no momento defensivo e ofensivo. Há gente que te joga na frente a pensar que eu não tenho que me desgastar muito para estar fresco para marcar golos. O Tiquinho hoje demonstrou que em 60 minutos é o primeiro defesa, ainda vem atrás, junta-se à equipa para sermos um bloco a defender e marca 2 golos. Por isso é um exemplo. E estou muito orgulhoso de estar agora a trabalhar com ele, e o que eu quero e desejo é que ele continue a trabalhar da maneira como está a trabalhar, porque realmente merece, nesta altura da vida dele, ser realmente uma referência, uma vez mais, de um grande clube. Tá aí, Tiquinho Soares, é o primeiro homem da marcação, da defesa do Botafogo, e é o cara do ataque do Fogão. Olha só, hein? Temporada mais artilheira. As temporadas mais artilheiras de Tiquinho Soares, lá em 2019 e 20 pelo Porto. 19 gols e uma média de 0,4. 2018 e 19 também pelo Porto, 22 gols, média de 0,54. E agora pelo Botafogo, 24 gols, média de 0,67. Sendo que desses 24 são 13, não é isso? Pelo Brasileirão? Artilheiro do campeonato, isso mesmo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols em 17 jogos do Botafogo, mas ele não jogou os 17. Eu não tenho certeza se ele jogou 15, teve jogo que ele entrou no meio. O pessoal valoriza a média. Quase. Ontem valeu esse desempate, né, Abel? Porque ele tinha 22 pelo Porto como a melhor temporada dele. Ontem ele fez 2, passou a ter 24 nesta, que é a melhor temporada de um jogador que realmente é isso que o Lage falou, né? Ele contribui no chamado momento defensivo, sem perder o que ele tem que entregar de melhor, que são os gols. E ontem, quando ele faz o segundo gol, é um momento fundamental, a gente vai falar mais de arbitragem aqui. O Coritiba tinha acabado de ter o gol anulado, já antecipo que, na minha opinião, bem anulado, né? Então é fundamental, é o cara que ajuda sem perder o que ele tem de melhor, que é o Mamaraúma, homem-gol. Está lá para conferir. Ontem conferiu mais 2 vezes. Num jogo que, como você lembrou, foi difícil apontar o melhor em campo, hein? Teve Tiquinho, teve Sauer, teve Vitor Sá. Teve muita gente se destacando individualmente num time cujo forte é o coletivo. Eu sei que a gente estamos focando e falando muito sobre o jogo, o Eugênio e André vão falar, daqui a pouco vamos falar de arbitragem. Mas o mérito do Tiquinho à parte, o goleirão do Coxa não deu uma ajudinha também? Cabeçada do primeiro gol do Tiquinho foi forte, mas foi em cima dele. Ou eu estou exagerando? Já vi que o Eugênio discorda de mim. Não é só o Eugênio? A cabeçada da entrada pequena área ali, com aquela força. Eu acho que nesse dá pra questionar. Nesse primeiro gol ele ajudou a bola a entrar, né? Eu acho que nesse dá pra questionar. Esse aí, pra mim, é a curva, né? Que o Sauer bate a bola, se a gente olhar direitinho com aquela câmera de trás, a bola faz uma curva. Ela parece que o goleiro estica a mão, só que a bola, quando faz a curva, não bate na mão, bate no antebraço dele, aí já era. E falando em goleiro, eu acho E ele faz 2 grandes defesas no segundo tempo, desculpa te interromper, professor. Ele compensa com isso. E do lado do Botafogo... O Gabriel, né? Eu acho que o Perry, que vem fazendo um campeonato perfeito, né? Dentro das possibilidades, acho que no lance do gol do Coritiba, não sei o que ele estava fazendo lá na frente. Né?
Não tiro o mérito do Bruno Gomes, que acho que é muito mais mérito dele, mas de fato acho que estava mal posicionado. Assim, acho que dá para questionar o PR no gol, o Gabriel naquele gol do Sauer, mas no geral o Gabriel fez grandes defesas na partida, eu acho que eu não colocaria ele. Se você me permite, da disputa de melhor, eu me arriscaria a colocar um nome ainda. Eu colocaria o Gustavo Sauer, por tudo que representou a partida dele. Era um cara que não era titular desde 14 de maio, ele foi titular pela 3ª vez, e desde essa partida do 14 de maio, no Brasileirão, isso estou incluindo jogos do Brasileiro, ele entrou 2 vezes só. Pra você. A gente tá entrosado aí. Pra você. Continue, por favor, amigo André. Eu acho que qualquer um voto é válido ali entre esses dois, o Tiquinho, mas eu ficaria com o Sauer. Não só por ele ter participado nos 3 gols, mas por essa história à parte, de um cara até questionado pela torcida, joga na Sul-Americana, no Brasileiro não. E aí, de repente, ele é um cara que surpreendeu. Até o Bruno Lage falou disso na coletiva, eu concordo. Que foi um risco até dele, porque se a coisa não dá muito certo, ele já meio que levantou a bola para ele ser cornetado, ainda mais num técnico que ainda não tinha vencido com o Botafogo. E ele falou que a ideia do Gustavo Sauer era justamente ter mais jogadores no entrelinhas ao lado do Carlos Eduardo. O Gustavo Sauer tem essa característica, né? O Júnior Santos já é um ponta mais de buscar a linha de fundo, de buscar a jogada em velocidade, o Gustavo Sauer não. Então, eu acho que ele ter um dos protagonistas do jogo com 2 gols e uma assistência, diz muito sobre uma escolha, de certa forma, arriscada e muito acertada do Bruno Lage, assim como a própria... o renascimento talvez é uma palavra muito forte, mas assim, uma redenção do próprio jogador dentro do time do Botafogo. Quando sai a escalação, deu um certo barulho em rede social, o pessoal estranhando. Mas Sauer... Porque o torcedor botafoguense... Todos queimaram a língua. O torcedor botafoguense tem uma ideia de um outro momento desse jogador. É importante essa virada de página dele, né? E é importante também, né, professor, porque se a gente olhar quem vinha ocupando aquele lado do campo, e eu tinha pontuado semana passada, o Júnior Santos caiu muito de produção. Ele não está entregando mais, não vinha entregando nos últimos jogos aquilo que ele já mostrou no início do campeonato. O Segovinha teve um momento de brilho dele, porém também não se firmou. Então, era uma questão, o lado direito do Botafogo. Esses lados do campo do Botafogo são muito importantes para o funcionamento do time. E é interessante a gente ter mostrado justamente esses 2 jogadores que se destacaram, que são jogadores de lado, o Sauer entrando mais, e eu acho que aí é o grande balanço do time, o Vitor Sá sendo mais agudo pela esquerda para possibilitar o Sauer sair lá da ponta direita e entrar um pouco mais, e dali ele faz os 2 gols. Por quê? O Vitor Sá tinha perdido vaga para o Luiz Henrique, só jogou porque o Luiz Henrique se machucou, reconquistou a posição. E do outro lado, o Gustavo Sauer era essa condição que vocês colocaram ali. Ele era a 3ª opção pelo lado direito. E ele conseguiu encontrar, o Bruno Lage conseguiu encontrar um ajuste. Então já é o primeiro toque do Bruno Lage nesse time. Opa, o que eu posso fazer aqui? A estrutura é muito semelhante, é quase exatamente a mesma, porém ele deu um toquezinho diferente que no jogo de ontem funcionou muito. Há que se valorizar demais essa goleada do Botafogo, porque o Coritiba, a gente pontuou aqui semana passada, vinha crescendo de rendimento no campeonato. Sim. Nas últimas rodadas vinha com uma sequência muito boa, conseguiu um grande resultado contra o Fluminense em casa, mas ontem o Botafogo conseguiu. A destacar ainda no Botafogo, continua tendo um problema quando joga o Sampaio, o Felipe Sampaio na defesa. Ontem o gol do Coritiba sai porque ele perde uma bola no alto. Sim. Para o Diogo. A bola que o... E na sobra... o passe, né? É um lançamento para ele. Ele grandalhão, ele é muito alto. Se bem que o atacante do Coritiba também é alto, mas ele não consegue alcançar essa bola. E aí perde a disputa de aérea. Na sobra disso sai o gol do Coritiba. Ele é um zagueiro que não conseguiu ainda chegar no nível dos titulares do Botafogo. O Adrielson que ontem não jogou, e o Cuesta. Então, hora ele joga no lugar de um, hora joga no lugar do outro, mas não está no mesmo nível dos 2. Só que ontem deu para ganhar ainda assim, porque o time muito intenso. Outra coisa interessante do jogo de ontem. O Tiquinho, muita gente acha que o Botafogo joga num 4-3-3. Para mim, sempre jogou num 4-4-2. Claro que tem variações durante o jogo, especialmente quando joga o Carlos Eduardo. Que o Carlos Eduardo é um segundo atacante. Ele está sempre ali com o Tiquinho. E ontem, ele foi muito mais centroavante que o Tiquinho. O Carlos Eduardo estava muito... o posicionamento médio dele é muito mais à frente do que o Tiquinho, que sai da área o tempo inteiro. Não sai só para
para ajudar na marcação, como sai várias vezes, saiu, mas também é um jogador que esteve um passo atrás, saindo da área para ajudar na organização das jogadas, atrai marcação com isso. E quem estava mais fixo dentro da área era o Carlos Eduardo. E eu acho que ontem isso foi mais um detalhezinho do jogo. Os dois continuavam ali na frente, só que o Tiquinho saía mais da área e o Carlos Eduardo ocupando aquele espaço mais avançado no ataque do Botafogo. São pequenos ajustes, sintonia fina, que o Bruno Lage foi fazendo dentro do que ele já pegou de um excelente trabalho do Luiz Castro. E todas as análises que vocês fizeram agora sobre o jogo, sobre personagens, para mim, elas evidenciam ainda mais a força do elenco do Botafogo. Quando se fala num Sauer entrando, mesmo contestado pela torcida e sendo um destaque positivo do jogo, quando falamos em uma sequência do Botafogo, num jogo não joga o Adrielson, né? Foi o caso ontem. No jogo anterior não jogou o Cuesta. E o Botafogo no jogo anterior, mesmo estando longe de sua melhor performance, consegue um empate, quase por muito pouco, uma virada heróica para cima do Santos na Vila Belmiro. Ontem com o desfalque um dos seus principais jogadores, o Adrielson, uma vitória categórica para cima do Coritiba. Muda o meio-campo, muda o ataque. Tiquinho, 1 ou 2 jogos que não jogou, o Botafogo foi lá e ganhou. Tudo isso, na minha visão, mostra a dificuldade que terão os perseguidores, que no momento os principais, ou talvez os únicos, são Flamengo, Palmeiras e Grêmio, né, que estão com 32 e 31 pontos, terão, porque vai ser difícil, o Botafogo, para que algum outro time seja campeão brasileiro, não o Botafogo, tem que ter uma queda enorme de desempenho do Botafogo, e esse outro time que eu vejo até mais possível que haja uma arrancada de um Flamengo, de um Palmeiras ou do Grêmio, mas uma queda de desempenho, assim, absurda desse Botafogo, para mim é difícil. Porque o elenco é muito equilibrado, né? Você não tem uma grande distância dos titulares para os reservas. A gente acabou de falar aqui do Gustavo Sauer, que vinha sendo a terceira opção no ataque pela direita. E foi o cara que ontem entrou e brilhou. Do lado esquerdo, você tem também 3 opções. O Luiz Henrique, que machucou, o Vitor Sá e o Carlos Alberto. Né? Para o ataque, você tem o Tiquinho, tem entrado cada vez melhor o Janderson, ainda tem o Matheus Nascimento. Para o meio de campo, no lugar ali do Eduardo, não tem a mesma característica, mas o Lucas Fernandes é um bom jogador, está aos poucos reconquistando o futebol dele. E o Botafogo, e aí isso vai para todas as posições quase, do time, quase. Acho que o problema segue sendo na zaga. O Perry não jogou, outro dia jogou o Gatito na Sul-Americana, jogou uma barbaridade. Lateral direita. Tem jogadores... A lateral esquerda sobreviveu, saiu o Marçal. Há muito tempo o Botafogo não tinha esse número de jogadores de um nível aceitável, de aceitável para bom. Na defesa realmente tem esse problema em relação a Adrielson. E tem gordurinha. Porque a defesa, você falar assim, a defesa nos últimos 2 jogos tomou 3 gols. Mas antes tinha tomado uma média de meio por jogo. E no jogo que tomou 2 gols contra o Santos, o ataque compensou. Aquilo foi uma vitória do Botafogo, aquele 2-2. Continua ou no momento tem o melhor ataque, se eu não me engano, ao lado do Palmeiras, 32 gols, né, se eu não estiver enganado. Mas o maior destaque é a defesa. Disparada é a melhor defesa, com 10 gols sofridos em 17 rodadas. Nisso ele está muito diferente de todos os outros, por isso tem o melhor saldo de gols também. Só confirmando para ver se não estou... É isso mesmo, 32 gols, melhor ataque ao lado do Palmeiras. E aí o Flamengo tem 30. Saldo de gols, 22. O segundo melhor saldo é o Palmeiras com 17. Por quê? Justamente porque essa defesa é um absurdo. E a defesa é muito forte, porque é um time fisicamente que se impõe no jogo. É muito, muito veloz e muito forte no combate no 1 contra 1. E isso tem a ver com uma boa condição física, faz parte de uma preparação. O Botafogo aproveitou o início do ano para fazer uma longa pré-temporada. E também em relação ao elenco, porque é um elenco muito bem gerido. Você vai ver que entra jogador, sai jogador, ele não mantém aqueles 11 o tempo todo, sabe? É um time que gira muito de um jogo para o outro e dentro do jogo. No segundo tempo, ele vai trocando todo mundo para dar ritmo, dar minutos para todos e ir descansando os demais. Então, uma gestão de elenco que permite a parte física estar sempre forte. E quem entra dá resposta, né, Eugênio? Quem entra dá resposta. A gente está falando do Vitor Sá, a gente falou do Sauer, o Janderson, quando entra, entrega. Então é muito jogador entregando, porque em outros clubes você também tenta esse rodízio, mas quem entra não te dá essa resposta. Mas não tem nenhum grande craque, não tem um Luizito Soares, não tem um Arrascaeta, não tem um Rames Rodrigues. Mas todo mundo que joga sabe jogar. Exatamente. E está entrosado. Do outro lado,
Reclamações, hein? Do Coritiba, a gente já vai ouvir o técnico Thiago Kozlowski. Antes, participação da galera na hashtag F360BR. Participe, faça que nem o Glaucio Antunes, que já nos deseja uma boa semana e diz: bom dia, boa semana, amigos. Professor Glaucio, acabaram as férias hoje, hein, professor? Vai voltar em 1º de agosto. Igual o professor Celso. Acabou a moleza, professor. O professor Glaucio diz: bota faz merecedor, é isso? Se faz. Se faz merecedor Aquela digitadinha de errada tudo todo que mundo fez dá. nesse turno. Em outras palavras, o Botafogo merece, está dizendo o professor É o Glaucio. campeão do turno, né? Faltando 2 rodadas ainda. Cleison, o Botafogo com Bruno Lage me parece mais ofensivo Isso é legal de falar. Acho do que que o vinha Cleison tem um sendo bom antes. ponto. Um salve pro Abel, o AJ, que nunca... Oh, obrigado, Lembrou, obrigado. olha lá. ó. O Cleison lembrou lá na 6ª rodada. Eu falei, não duvidem do Botafogo. E fui muito xingado, viu, Cleison? Você lembrou. E AJ, você lembrou bem, porque eu jogava mal basquete e meu apelido era AJ Abel Jordan. Igor Brunelli, amigo, bom dia. Célio Fogo jogando muito, alta competitividade, essa sinergia torcida, time e técnico. Está muito claro. Não vou ficar no muro. Abel tem total e absoluta razão. Botafogo campeão e o nosso Prates Júnior André Donk, o Sauer lembrou o Royce. Ele é lindo, O Igor Brunelli sempre com comparações precisas. Se me permite, eu queria... Só um detalhe que o Cleison mandou que eu concordo muito. A ofensividade desse Botafogo do Bruno Lage. A amostragem é pequena, mas das 3 maiores posses de bola do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 2 delas foram os 2 jogos com o Bruno Lage. A maior foi contra o Santos e a terceira foi ontem contra o Coritiba. Nesses 2 jogos, o Botafogo finalizou 7 vezes certo. Só contra o Fortaleza ele acertou mais vezes o alvo. Então, você está falando de 2 jogos no Brasileiro que o Botafogo já deu uma mostra da ofensividade que o Bruno Lage tem e é algo da carreira dele. Então, assim, eu tô curioso. Por isso que eu falo, a amostragem ainda é pequena. Eu não quero tirar conclusões precipitadas em relação ao trabalho do Bruno Lage. 2 times que estão lá embaixo na tabela. Exato. Santos Ainda e que o Curitiba esteja bem, mas é um time mais reativo. Foi assim que ganhou do Fluminense. Então, assim, esses 2 jogos deram um indício de um Botafogo que pode ser mais ofensivo. Mas vamos ver depois disso. Eu acho que o Eugênio discorda. Não discordo, Concorda? não. Concorda. Não, eu só quero acrescentar mais uma questão sobre o Botafogo. A torcida estava esperando uma janela assim mais movimentada. Apesar do grande momento do time, alguns torcedores com quem eu converso, mas vem cá, o técnico não vai assinar um checão lá para contratar mais gente, para dar aquele up na reta final da temporada. Por enquanto está quietinho o Botafogo nisso. Com todos os elogios, o elenco vai muito bem e tal, mas uma janela é sempre uma janela, né? Não abre todo dia. Por outro lado, Pelo menos para a defesa, para a zaga, precisava. se ninguém entrou pela janela, pelo menos também ninguém saiu. verdade. Porque aquela perspectiva do Adrielson e do Tiquinho terem tido propostas... O que a Arábia tá causando terror em Assustava. todo mundo, né? Saiu Então, o técnico, né? Se a janela estiver fechada para o Botafogo, já tá bom. O Botafogo conquistou o título simbólico do primeiro turno com uma campanha consistente e envolvente. Dos 20 campeonatos disputados por pontos corridos, 15 tiveram como vencedor aquele que liderou a primeira metade da campanha. Isso mostra a importância de um bom desempenho nesta fase para pavimentar o caminho rumo ao título. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar ligado nas notícias do Fogão.